Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente vai falar sobre a atividade que aconteceu com portões fechados aqui no CT Parque Gigante e que tem novidades muito importantes em relação ao time do Inter que vai jogar no gramado sintético lá em Curitiba, no Paraná, na quinta-feira, contra a equipe do Atlético Paranaense. Afinal, será time titular, misto, reserva? A gente vai trazer essa resposta. A entrevista do presidente Alessandro Barcelos, esclarecedora, em que ele deu um pau no gramado sintético do Atlético Paranaense, falou inclusive de um movimento do Inter contra os gramados sintéticos, falou sobre favoritismo na Copa Libertadores nas semifinais contra o Fluminense. Afinal, quem é o favorito neste duelo para chegar às finais da Copa Libertadores da América? A gente também fala da lesão do principal jogador do Fluminense na temporada. Afinal, ele vai ficar de fora do confronto contra o Internacional. E a gente também fala de reforços, porque tivemos uma resposta e um retorno importante sobre Everton Ribeiro no Inter. E eu tô te trazendo os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Eu tô apostando no empate entre Corinthians e Grêmio logo mais na Neoquímica Arena lá em São Paulo, tá certo, pessoal? Bom, eu quero começar aqui repercutindo o treinamento que aconteceu aqui onde estou, no CT Parque Gigante, lá do meu lado direito, no gramado do CT Parque Gigante, debaixo de muita chuva aqui em Porto Alegre. Depois de um final de semana de muito calor, muito quente, a chuva voltou a Porto Alegre. O Internacional que treinou por volta das 13h30 da tarde e tem alguns retornos importantes sobre a atividade aqui do CT Parque Gigante, tá? O que a gente conseguiu acompanhar do aquecimento, deu para ver que os jogadores considerados titulares, mais o Hugo Malo, como lateral direito nesse caso, ficaram aguardando ali no lado do gramado do CT Parque Gigante, enquanto os jogadores considerados reservas, mais o lateral direito Fabrício Bustos, que normalmente é titular, fizeram o aquecimento normalmente, ou seja, um importante indicativo de que ontem deve ter rolado um coletivo. Aqui foi atividade completamente fechada no último domingo aqui no CT Parque Gigante, um indicativo importante de que deve ter acontecido um coletivo, ou com o Hugo Malo de titular na lateral direita, porque tinha mercado Vitão ali nesse time que estava esperando para fazer alguma atividade. A gente não pode acompanhar a atividade que foi realizada aqui com portões fechados, mas só um aquecimento em que os reservas fizeram aquecimento, os jogadores considerados titulares não aqueceram, ou seja, devem ter feito um trabalho mais forte, possivelmente um coletivo ontem. Ou o Bustos sentiu algo ontem e não participou dessa atividade, e por isso estava aquecendo com os reservas, ou de fato foi trabalhado um Hugo Malo na lateral direita, e aí Vitão e mercado dupla de zaga. Lembrando que Vitão e Johnny estão recuperados de suas lesões e liberados também, como vocês viram aí nas imagens. O técnico Eduardo Cudê trabalha a equipe para o jogo de quinta, dia 21, 7h30 da noite, lá na Arena da Baixada, em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. A grande dúvida: vai de time misto, ou vai de time reserva, ou vai com o time inteiramente titular? Olha, titular dá para praticamente descartar, por mais que tenha 6 jogos, quase uma semana até o jogo contra o Fluminense, dia 27, no Maracanã, pela Copa Libertadores. Dá para praticamente descartar, porque o Cudê fez isso só naquele jogo contra o Cuiabá, quando ele recém estava chegando, queria dar uma cara pro time, foi entre os jogos das oitavas contra o River Plate nas oitavas da Copa Libertadores. Agora ele deve colocar um time, se não reserva, pelo menos misto, com preocupação de alguns jogadores. Vale lembrar, Vitão e Johnny estão voltando, quem sabe ganham alguns minutos, assim como os jogadores que estiveram nas suas seleções, Ener Valencia, Arangues e também o Sérgio Rocher. Inclusive, sobre esse assunto, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, deu uma entrevista hoje no GE para o Bruno Ravazoli e para o Tomás Rames, em que ele fala sobre esse trabalho do Cudê e a possibilidade de um time reserva contra o Atlético, foco na Libertadores ou não. E ele destacou que isso vem sendo pensado há bastante tempo. Abre aspas para o presidente, tá? Nós estamos tratando isso há mais tempo. Temos nos preocupado com isso. Claro que os resultados impactam e a comissão se preocupa com isso, mas se preocupa também com ter jogadores com condições de jogar todos os jogos. Cudê está trabalhando para ter a melhor equipe possível contra o Atlético, mas ter jogadores importantes retornando também. Assim como terem ritmo, tem que ver se tem condições, confiando no grupo que temos. Ou seja, ele deixa claro que não vai ser um time inteiramente reserva contra o Atlético Paranaense, vai colocar jogadores de importância, e esses jogadores de importância possivelmente sejam os 3
que estavam nas suas seleções, e Johnny e o Vitão que estão voltando de lesão. A questão é, esses jogadores vão começar ou vai ser como foi contra o Flamengo no Maracanã, que é o que eu tô apostando. É um time praticamente todo reserva, com 2, 3 titulares, e esses jogadores considerados titulares, Ener Valencia, enfim, Alan Patrick e demais, entrando no segundo tempo. Essa é a grande questão para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Inclusive, o presidente Alessandro Barcelos criticou e muito o gramado sintético, falou que o Inter já fez diversas reclamações como outros clubes no Brasil, que tem como base de dados aí a NFL, o futebol holandês, outros lugares que proibiram o uso de gramados sintéticos porque sabe que é mais propenso à lesão e que também tem uma disparidade técnica de um time que está acostumado a jogar por ali e outros times, como a maioria no futebol brasileiro, que não estão acostumados a jogar com o gramado sintético. O presidente Alessandro Barcelos, nessa entrevista para o GE.com, também falou sobre o confronto contra o Fluminense. O presidente destacou bastante, primeiro, o favoritismo do Fluminense. O presidente deixou claro que o Fluminense é o favorito para os confrontos contra o Inter na semifinal da Libertadores. Até abre aspas para o presidente para que fique claro aqui, tá? O Fluminense tem uma vantagem nesse momento, que é um trabalho consolidado há mais tempo. Vem amadurecendo e mostrando bom futebol. Isso fez com que Diniz fosse para a seleção. Não significa que não confiamos no trabalho, mas o fato é esse. Estamos em evolução e essa é a nossa condição mais importante, mas que o Fluminense é o favorito para esse confronto de semifinais por ter um trabalho mais a longo prazo em relação ao Internacional. Inclusive sobre o jogo do Fluminense no final de semana, que a gente destacou muito, o Fluminense não foi bem contra o Vasco, perdeu para um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz destacou que assistiu o jogo entre Fluminense e Vasco, que foi um jogo muito bem duelado, mas que o Vasco tem uma situação difícil na tabela. Só que o presidente deixou claro que, na visão dele, esse foi um jogo atípico, que não dá para considerar esse jogo contra o Fluminense, o jogo do Fluminense contra o Vasco, um jogo que define o que é esse Fluminense. Tanto que o presidente diz que talvez o Fluminense já estivesse com pensamento na semifinal e que é difícil ter esse jogo como base porque foi uma partida típica, mas o presidente deixa claro que para ele o Fluminense é favorito contra o Inter na Libertadores, o presidente se colocando o Inter de franco atirador. Acho normal jogar o favoritismo para outro lado, tentar jogar com a maior tranquilidade possível dia 27 no Maracanã e dia 4 aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Inclusive sobre esse confronto, já aquecendo as turbinas, não tem como, torcedor, vocês que estão aí do outro lado estão pensando nesse jogo também, o Fluminense confirmou a lesão do John Arias, tá? O Fluminense informou, o meio atacante John Arias foi diagnosticado com uma entorse leve no tornozelo direito. Já iniciou o tratamento e deve voltar aos gramados em breve. A grande questão em relação ao John Arias é que essa lesão, pelo que vem de informações lá no Rio de Janeiro, é pelo menos uma semana de recuperação, mas não é uma recuperação muito complicada. Então, assim, a tendência é, vamos lá, ele não joga quarta-feira, tem o Fluminense e o Cruzeiro no Maracanã às 9h30 no Rio de Janeiro, mas contra o Internacional, o John Arias deve ficar à disposição da equipe do Fluminense, tá? Ele deve ficar à disposição do técnico Fernando Diniz, mas contra o Internacional, aí a questão é, vai ser uma preparação intensiva aí do John Arias, colombiano meio atacante do Fluminense, mas deve ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para essa partida. Para a gente fechar, eu quero falar de mercado de transferências e aquela informação ainda em relação a Everton Ribeiro, porque eu voltei a falar com pessoas próximas do jogador, não só do Internacional, e seguiram me confirmando que sim, o Inter teve interesse, tem interesse no Everton Ribeiro e fez contatos para isso. Bom, nessa entrevista que eu citei do presidente para o GE. Globo, ele voltou a falar sobre o Everton Ribeiro. Ele quis deixar claro que não estavam tendo tratativas com o Everton Ribeiro, mas que ele não poderia falar que o Inter não está pensando em 2024. E aí o grande detalhe, não se sabe se o presidente Alessandro Barcelos será o mandatário do Inter por mais 3 anos, ou seja, estará aqui comandando o Inter em 2024. Tem uma eleição. Só que depois ele é questionado de novo, e ele diz, a gente tem que se planejar para 2024, mesmo que eu não vá ser o presidente, mesmo que eu não venha a ser o presidente. Então assim, ele não confirma as tratativas, mas deixa claro que o Inter está pensando em 24. Assim como fez contatos pelo Oscar, assim como veio fazendo contatos pelo Bruno Mendes, e assim como fez contatos, sim, pelo Everton Ribeiro, e aguarda para ver se ele vai renovar de fato lá no Flamengo, o que não é a tendência e o que não foi procurado até o momento para fazer o Everton Ribeiro, jogador aí de mais de 30 anos e que, vamos lá, seria um grande acréscimo para o Internacional, tá certo?
Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.